Amém. Boa noite. Vamos estudar a Bíblia? Apocalipse 18, 21 a 24. Hoje nós vamos fechar o capítulo 18. E esse capítulo 18 fala da derrota, da ruína da Babilônia, né? E hoje nós vamos entrar aqui no versículo 21. E o versículo 21 vai trazer aqui uma revelação para nós. Então vamos lá. Então o anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E voz de arpista, de músicos, de tocadores, de flautas, de clarins, de tocadores de flauta, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém? Pai, fala conosco, que a tua graça seja derramada aqui neste lugar, que o Senhor venha agir poderosamente em nossas vidas, que sejamos alcançados pela tua misericórdia e guardados por tua mão, em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos reporta para para Jeremias 51. Então, Jeremias 51, versículos 63 e 64. Isaías 51, 63 e 64. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então a Babilônia era e né? Porque a Babilônia ainda existe hoje espiritualmente. A Babilônia é a cidade do pecado. A Babilônia é a cidade da facilidade. A Babilônia é a cidade da luxúria. A Babilônia é o lugar onde o pecado achou morada. Então, a Babilônia ficou a favor do pecado e contra a vontade de Deus. A palavra de Deus para a Babilônia é uma palavra de juízo. E o texto que lemos de Apocalipse, pode voltar? Apocalipse 18, 21. Diz que um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Agora é interessante, o texto faz questão de dizer que foi levantado um anjo forte. Anjo, na nossa cabeça, é o forte, né? Não é assim?
A gente já pensa que um anjo faz o quê? Um anjo só destrói exércitos. Mas o texto é interessante, porque o texto vem mostrando para nós que um anjo forte. Por quê? Porque uma pedra de moinho pesa no mínimo 1,5 toneladas. Então o anjo sozinho segura essa pedra de moinho. Um anjo forte levanta a pedra de moinho e lança ao mar. Mas o texto diz que a Babilônia vai ser lançada com ímpeto. O que é isso? Ela será lançada com força para atingir o fundo do mar o mais rápido possível. E o texto diz que ela jamais será achada. Jogue alguma coisa no fundo de um mar, no fundo do mar ou no fundo do rio e tenta achar. Se você jogar aqui, ó, a maré já leva para outro lugar. Não acha. Então o Senhor decretou sobre a Babilônia que ela vai ser lançada no fundo do mar. É um juízo terrível. Quando se fala de juízo da terra, ainda pode ser que tem um habeas corpus, alguma coisa e tal, pode se livrar. Mas quando fala do juízo de Deus, não tem habeas corpus, não tem nada. Pode chamar advogado, pode chamar quem quiser, que não tem jeito, porque a palavra do Senhor é única. Ele é fiel. Aí, o verso 22 diz: e vós de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti ouvirá ruído de pedra de moinho. Isso é, já era a Babilônia, acabou. Então Deus deu oportunidade. É isso que ele faz, ele dá oportunidade. Oportunidade de quê? De viver e se arrepender. Porque o pecado jaz à porta de qualquer ser humano, de qualquer cidade. E tem uma palavra de Deus, para Caim. Quando Caim estava tramando matar Abel, Deus chama Caim. E Deus dá um conselho para ele, para que Caim tirasse isso de ideia, E ele fala com Caim que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então nós podemos dominar o pecado. A Babilônia não dominou o pecado. Alguém pode dizer: mas que Deus é esse? Deus cruel, Deus carrasco. Não, a Babilônia teve a sua oportunidade. E aí, agora vem o reto juiz. O interessante é que quando acontece alguma coisa assim, tem gente que se vira contra Deus, não quero mais saber desse Deus. Eu já vi pessoas falando assim: não, eu era cristã, eu estava na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo e tal, tudo aquilo que o cristão faz, eu sempre fiz, mas um dia aconteceu uma situação na minha vida e eu falei: esse Deus não me ama, não me quer, e virou as costas para Deus. Sabe de uma coisa? O problema nunca será no céu. O problema sempre será na terra. O problema sempre da nossa parte, não é Deus. Quando Deus traz o julgamento é porque aquela pessoa, ou no caso aqui a gente está falando da Babilônia, a Babilônia teve a sua oportunidade e não se consertou. Aí agora ela é julgada. E julgada por quê? Julgada pelos seus feitos. O pecado estava lá dentro. E agora a Babilônia fica sem ação, porque ela é lançada ao mar. E aí
o texto diz que não teve mais voz de artífice, não, nada, né, voz de músico, tocador de flauta, de clarim, né, nem artífice algum, qualquer jamais será achado em ti. Então, isso é, não tinha mais atividade naquela cidade, porque ela foi julgada e foi condenada. Mas, quando a gente olha para a Babilônia, nós temos que olhar para nós, porque o pecado estava no coração das pessoas, não era a cidade, eram as pessoas que estavam na cidade, que formavam a cidade. E aí, o que aconteceu? O Senhor vem, detona a cidade. Não foram os prédios da Babilônia que pecaram, não foi o solo que pecou, não foram as árvores ou as aves, foram pessoas. Então nós precisamos viver longe do pecado, porque o pecado vai atrair o juízo de Deus para nós. Então, quando Deus aponta para a Babilônia, Ele está mostrando para todos aqueles que andam no pecado, que amam o pecado, serão julgados e serão condenados e serão lançados, né? E aqui é interessante porque ele fala do mar, mas o que a Bíblia fala é lago de fogo e enxofre. Ali é o fim. Isso é, o fim em termo, né? Porque a morte eterna é uma vida de sofrimento. Se fosse uma morte, né? Morreu, acabou. Esse aqui não tem mais ação nenhuma, não sente mais nada, não sente dor, não sente nada, não. Mas a Bíblia diz que não é assim. A morte eterna é uma vida de sofrimento eternamente. O verso 23 diz para nós: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Saiu? Esse aí? Ué? Irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério porque a Babilônia não ia ver mais a luz brilhar. A luz vem de quem? A luz vem de Deus, a luz é uma bênção. O mundo estava em trevas e o Senhor disse o quê? Haja luz e houve luz. Quando não há luz, há trevas. Então, peraí, ele está falando da Babilônia como cidade do pecado, mas o pecado não estava nas suas paredes, o pecado estava nas pessoas. Então, o pecado ainda está aí, e quando abraçamos o pecado, não estamos em Cristo. Quando alguém abraça o pecado, está na Babilônia, e será julgado, será condenado, será lançado no lago de fogo e enxofre. Não verá mais a luz de Deus, e a luz de Deus é Cristo. Então a Babilônia agora tinha uma palavra profética que saiu da boca do Senhor, dizendo que ela não teria mais a luz, e a luz é Cristo. Isso é, alguém que não tem mais a luz não tem mais oportunidade diante de Deus. Então é muito sério. O pecado é que faz isso. O pecado é que traz a pessoa, senta no banco dos réus, diante do reto juiz, e aí o reto juiz vai julgar e vai ser condenado. Se não se arrependeu, há um ditado que diz: enquanto a vida, a esperança. Então, se o pecado te domina, você precisa agora dar um jeito de dominá-lo. Assim como Deus falou com Caim:
cumpre a ti dominá-lo, porque senão você vai estar na Babilônia e vai ser lançado com ela, e aí não vai mais ter barulho de música, de nada, não vai ter mais artífice, não vai ter mais grito de noiva, de noivo, e o pior, não vai ter mais a luz. Viver sem luz é viver sem Deus, e viver sem Deus é viver nas trevas, e viver nas trevas é morte eterna. Então aqui o versículo 23, lá na parte de baixo, diz: porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então o pecado, ele faz com que a Babilônia se estende por todo o mundo. Onde estiver o pecado é a Babilônia, e todas essas pessoas vão ser lançadas longe de Deus. E ser lançado longe de Deus é terrível. É a mesma coisa que você tirar uma brasa de uma fogueira, de um braseiro. Tira uma brasa da fogueira lá, ou do braseiro, e põe longe. Você vê, rapidinho ela se apaga, rapidinho ela se esfria, e ela vai virar o quê? Um carvão apenas. Então nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos estar no braseiro, porque se nós não estivermos no braseiro, estaremos apagados. Então nós precisamos cuidar. A Babilônia não cuidou. Por quê? Porque a Babilônia era a cidade da facilidade, feitiçaria, a idolatria. Tudo que estava ali naquela cidade estava contra a vontade de Deus. E contra a vontade de Deus vai atrair a ira de Deus. E atrair a ira de Deus é complicado. Verso 24, para nós fecharmos: e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre ela, sobre a terra. A Babilônia amava o pecado. A Babilônia odiava os profetas, porque os profetas pregavam contra o pecado. E os santos, que o texto traz aqui, eram pessoas ligadas a Deus, os cristãos, e pessoas que traziam a palavra do trono de Deus para aquela cidade, mas os ouvidos estavam tapados, não queriam receber a palavra, os corações estavam fechados, não queriam receber a palavra, e aí mataram os profetas, matavam os santos e todos que foram mortos sobre a terra. Mas o Senhor agora se levanta para vingar o seu povo. Então o Senhor vai sempre se levantar para vingar o seu povo. E que essa graça esteja sobre nós, que nós possamos nos alegrar por sermos chamados povo de Deus, e não sermos da Babilônia, não pertencermos à Babilônia, porque a Babilônia terá o seu fim e será trágico. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos louvar o teu nome, agradecemos a ti, Senhor, por tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que nos ajude, que possamos viver longe da Babilônia, que os nossos corações possam louvar o teu nome, que venhamos exaltar o teu nome todos os dias para a nossa vida, que o Senhor possa estar derramando esta graça em nossos corações, Pai, para que os nossos corações sejam corações adoradores, que venha bendizer o teu nome todos os dias. Pedimos agora que nos leve em segurança aos nossos lares, abençoados, guardados e protegidos pelo teu amor. Igreja de Cristo com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Os amados digam amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém.